pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal, estou aqui com a Maria Cepereda, autora da série de livros O Sol Negro e professora do Método Integração. Tudo bem, Maria? Como vai você? Tudo bem, Cris? Tudo bem, pessoal? Hoje eu tô rindo porque o assunto é daqueles que gera polêmica e eu gosto disso. Entra aquela turma de que acha legal, a outra turma que vai falar, meu Deus, o que é isso? De onde saiu isso? E por aí vai. Mas é assim que a gente se diverte. Então, Com vamos lá, certeza. E Cris. aprende, né? Se diverte e aprende muito contigo, Maria. Gratidão pela tua presença. Sempre uma honra estar com você, viu, Maria? Obrigada, eu Nós também. estamos aí com 5 milhões de internautas aí no Chrome TV Maravilha. e eu recebi muitas perguntas, muitas indicações de pauta, então, assim, você está extremamente comprometida com eles e comigo também. Maria Pereira, a pergunta que não quer calar dos internautas diretamente para você. Quem é Lúcifer? Ui! A primeira coisa que eu vou fazer para responder, dar uma risadinha, né? Porque nós vamos entrar no mundo dos dogmas, daquelas ideias, né? Preconcebidas a respeito, esoterismos, misticismos, religiosismos, e eu vou responder isso na pura ciência. Eu vou usar física pura, né? E aí vai ficar muito engraçado, porque é assim que eu vejo o mundo. Eu tenho que ver o mundo do meu jeito. Então eu vou explicar para vocês o que é o meu Lúcifer. O termo Lúcifer significa o portador da luz, né? Entre outras definições que se podem dar. Então, no universo onde nós estamos, na criação da nossa realidade, para que nós possamos entender isso nesse mundo da ciência, que é assim que eu vou explicar, eu peço para vocês primeiro esquecerem tudo que vocês já ouviram a respeito e se livrarem disso por um instante. Não estou querendo dizer que você tem que jogar fora e pôr na cabeça aquilo que eu vou te dizer, mas nesse momento tira um pouco, põe na caixinha ali, fecha a caixinha, né? E abre para uma nova definição. Então, nesse primeiro momento, eu peço para você eliminar todos os olhinhos, narizinhos e boquinhas do tal do Lúcifer. Tire uma ideia de uma persona, ok? E vamos colocar a visão de como tudo surgiu na nossa realidade. Segundo a física Lisa Randall, que é uma das mais, hoje, bem conceituadas professoras doutoras de física quântica, física teórica que tem, ela escreveu sobre os doppelgangers, que significa os duplos que nós temos neste universo. Ela fala do Dark Universe, o universo escuro, né? Da onde tudo surge e que nossa Terra, o nosso universo, a nossa galáxia, tudo tem um duplo dentro desta realidade. Da onde que surgiu essa coisa que parece pura ficção científica? Ela surgiu das mais avançadas e novas, digamos, conclusões sobre a origem da nossa realidade. A nossa realidade surgiu de um espelhamento, uma coisa que se chama, digamos, espelhamento, pareamento de dois universos. Então, nós temos o tecido do espaço-tempo, que é aquele campo de energia universal, onde toda a informação existe e que passa o tempo todo de um universo a outro universo, dentro da própria teoria dos multiversos, que também faz parte da teoria da Lisa Randall, né? Essa física fantástica que, aliás, nos representa muito bem como mulheres, porque além de super inteligente, é lindíssima. Porque de vez em quando você pode mulher inteligente, burrinha, né? Aquelas coisas, e ela é realmente muito bonita. Então, bem nos representa e é loira. Olha só que aí É loira. acabou todo o paradigma que tinha, né? Vamos falar de Lúcifer, tem que entrar com quebra de paradigmas em todos os lados, né? Sem dúvida. Então, na criação da nossa realidade, nós temos a simetria, dois universos emparelhados, porque o tecido espaço-tempo ele se curva, como Einstein disse. Se a curva é infinita, como nós temos então o nosso universo, a nossa realidade, o tecido espaço-tempo, onde
os universos e tudo que existe e não existe está contido a nível, pelo menos, de informação, está sendo carregado em algo que se dobra e tem o formato de um rocambole. Ao formar esse rocambole, nós temos o efeito das placas em paralelos. Então, um universo contido do lado de cá, um outro universo contido do lado de cá, são pareados. Então, a teoria das placas dos universos, que são colocadas por simetria, segundo ela, quando você tem essas placas, e não só ela, tá? Muitos outros físicos. Quando essas placas estão colocadas em pareamento, o que existe é uma aproximação a nível atômico, e então, quando um universo oposto a esse universo são pareados, ocorre da escuridão a formação da luz no centro desse universo. Então, no meio dessas placas surge a luz. E da luz surge a matéria diferenciada da forma como a conhecemos. Então, o que acontece é que o éter, ou o vácuo quântico, invade dentro dessas placas paralelas, desses universos paralelos, aonde então a luz surge e surge a realidade, né? Então, o que você tem aqui, a primeira coisa é que, para surgir a luz, tem que existir, aspas, a negatividade e a positividade. Não há luz sem a oposição. Portanto, essa oposição que se fala em alemão, Doppelganger, né? Esse universo de duplos, ele tem que existir. Daí que a ideia desse conhecimento ancestral que surgiu no passado da humanidade, com a perda do conhecimento, com a perda da informação que existiu no passado da humanidade, com civilizações que eram altamente sábias e conhecedoras, sabiam que uma polaridade não existe sem a outra polaridade nesse universo. Então não existe o ser espiritual sem a consciência da matéria. Não é possível existir o Sol, a consciência solar, sem a consciência lunar, né? Então, esses aspectos dentro da ciência mostram que toda vez que você tem um universo formado, a matéria formada, ou dentro de um buraco negro, buraco branco, onde a matéria se forma bem no meio, existe a matéria negativa que forma o fluxo de puxar do buraco negro para enviar para um buraco branco que expele. Então, algo deve estar inspirando para algo expirar. Portanto, tem que haver a matéria escura, a matéria negativa, digamos assim, para que a luz surja dela. Então, toda luz surge da escuridão. Vai ter gente que não vai gostar disso, né? Na nossa realidade, não existe uma sem a outra. Portanto, não existe um homem iluminado sem carregar o seu ego junto. Que não quer dizer que o seu ego é negativo, quer dizer que o seu ego é uma consciência à parte que não obedece facilmente à consciência iluminada, que é o ser espiritual, e que deve ser domada, alinhada e torná-la como seu próprio impulsor, que de volta vai levá-lo a carregar mais e mais frações de expansão de consciência através da experiência física. Então, Lúcifer não é exatamente um ser com narizinho, orelhinha, boquinha. Lúcifer é a consciência que existe na inversão dessas polaridades energéticas para que se possa manifestar na Terra essa fisicalidade na Terra, aquilo que nós conhecemos, a fisicalidade e a experiência. Portanto, é a luz que vai estar sempre invertida num processo de polarização e de forma nenhuma quer dizer que é má,
quer dizer que para que haja um fluxo de ascensão de consciência, deve haver um fluxo de descensão. Sempre, não há uma coisa sem a outra. Então, se existe a consciência crística, tem que existir a consciência de Lúcifer, que é aquele que se sacrifica, vamos falar em termos esotéricos, não, e que se inverte na polaridade para que essa dupla possa existir. Então, não há Cristo sem Lúcifer, porque ambos são a mesma coisa, como duas faces de uma mesma moeda. É por isso que esotericamente se fala, né, que no meio esotérico e alquímico, que para a ascensão da consciência é necessário acender o fósforo que está dentro da coluna vertebral. E esse fósforo é Lúcifer, porque toda inversão traz grande poder energético que densifica e cristaliza. Isso se cristalizou dentro, segundo o meio esotérico, da nossa própria coluna vertebral. E quando, então, por isso as 33 vértebras e o número sagrado 33, né, que os maçons tanto cultuam e outros mais também. Então, quando Lúcifer se acende na coluna vertebral, ocorre então a volta para o estado iluminado, completa expansão de consciência, que só é possível através de sacrificar-se, esotericamente falando, tá? Sacrificar-se na realidade física, né? Densificar-se como consciência, adquirir a consciência da Terra, vencê-la por conhecê-la, aceitá-la e equilibrá-la dentro do processo, e através disso acender o seu fósforo, que é Lúcifer, de volta à conectividade. Esse processo, né, sempre de expansão e contração, é exatamente o padrão de manifestação do universo, da torus energética, de tudo que existe no nosso universo. É o pneumotórax que constantemente está insuflando e mantendo o ciclo de energia espiralada, as espirais, que são a manifestação da nossa realidade na fisicalidade, sempre energeticamente conduzindo. Então, Lúcifer pode ser entendido como uma consciência, ok. Por quê? Porque energia é consciência, energia é informação. E essa informação se torna consciente de si mesmo através de sua função. Então, a visão do Cristo é uma visão mítica, digamos assim, esotérica, que depois virou religiosa, de uma visão da polaridade de expansão, e Lúcifer seria a visão da cristalização, a polaridade da energia transformar-se em matéria, do sacrifício, de inverter-se da visão superior para a visão inferior. E para fazer isso, tinha que ser o anjo mais querido, digamos assim, aquele que era o melhor de todos, como se diz no meio esotérico, religioso, mítico, sei lá. Porque ele tem que ter um alto nível de energia. Então, no nível da física, essa energia escura, dark energy, né? Que então ela tem um grande potencial. Sabe-se que o que se vê do universo como luz é em torno de 1%. E a dark energy é mais ou menos 95%, fora a matéria escura, mais ou menos 95%. Você tem 90%, 95%, depende da forma como a gente coloca esse balanço, você tem como energia escura. Então, a maior parte está no mundo da escuridão para tornar-se luz. E luz não quer dizer que é iluminado. Luz quer dizer que é transformável em matéria. E na matéria vamos experienciar e, segundo alguns, espiar, né? Sofrer, né? E aí vem essa visão de Lúcifer. Portanto, não existe o porquê ficar pensando que Lúcifer é o mal, quando na verdade é uma confusão. Nós confundimos Satã com Lúcifer, né? Porque isso convém para meios religiosos. Lúcifer é isso que eu falei, é aquele que nos dá condição de experienciar essa fisicalidade para o retorno. E Satã é outra visão.
É uma outra consideração que vem da antiga Suméria. Satã era o nome de Enlil, um dos nomes de Enlil. Ele era o Satã, que é o Yahvé, o antigo Deus do Antigo Testamento, que lá dos judeus, Enlil, Satã e Yahvé. O que combina com as suas ações, né? Porque o Deus do Antigo Testamento é demoníaco, literalmente. Então ele não tem nada de Se não bom. amar, você vai para o inferno. Ele é mau, terrível, invejoso, tudo o que você pode considerar de realmente maldade percebida, porque bem ou mal se percebe, é uma característica de percepção, mas dentro da nossa realidade física, este Deus é tremendamente percebido como mal, né? E de atitudes realmente terríveis. Portanto, esse Enlil era Satã. Então, Satanás é Enlil, que é Yahvé, que não se aceita no meio judaico, mas basta usar a lógica e usar a ancestralidade do nome, que você entende a confusão. E o Lúcifer, então, é uma visão de uma energia potencial que se transmuta na realidade, que pode ser considerada consciência, mas não que seja um ser na fisicalidade. Qualquer um pode ser um Lúcifer ou um Cristo, né? Qualquer um pode ser um Buda quando se torna alguém que se sacrifica em função de fazer um processo de despertar, ou se sacrifica por si mesmo no seu próprio processo de desenvolvimento. Estou falando de se pregar na cruz ou ficar de ponta cabeça na árvore, como ficou Odin, tentando pegar as runas e trocando as runas por um olho, né? Que também é uma visão de Lúcifer, né? Odin pendurado de ponta cabeça na árvore, que é da mitologia nórdica, que dá um olho para poder atingir as runas, ou mesmo Horus, que perde um olho, que é sempre o olho esquerdo, né? Perde um olho para poder atingir o processo da consciência maior, e aí vence Sete ao atingir o estado de consciência superior. Tudo isso é um processo de ser Lúcifer e, ao mesmo tempo, de ser o Cristo que salva. Porque primeiro ele se sacrifica como o próprio Lúcifer e depois ele adquire a consciência do Cristo para salvar aqueles que estavam precisando ser salvos, além de si mesmo. Não, são coisas que não se separam dessa realidade, né? Essa é a minha visão. Maria, essa imagem conhecida aí como o bode de Mênfis, na realidade, que é aquele bode, aquele homem que tem a cabeça de bode, né? Sentado com um triângulo invertido para cima e para baixo, que dá uma cruz que diz que aliás, a estrela dos bruxos, né? Isso que dizem, não sei se é verdade, você vai esclarecer isso. Qual é a relação dele com Lúcifer ou com o Satã? Tem alguma coisa a ver? De novo, quando as pessoas perdem o conhecimento, perdem a informação verdadeira, se transforma tudo em formas, né? Eles querem dar narizinho, bochechinha, orelhinha, como eu falo, né? Isso acontece em tudo, até nas abduções, que nós vamos fazer um programa a respeito. O povo quer dar bochechinha, orelhinha e narizinho. Então, isso faz com que o fato de não conhecer, não entender o que significa e, ao mesmo tempo, precisar colocar isso de forma que eu possa ver e expressar-me dentro dos meus desejos, dentro dos meus medos, dentro das minhas crenças e da minha própria confusão e desalinhamento mental, isso tudo vai expresso nessas coisas. Então, esse Baphomet, que aqui, nos nossos tempos, a partir do século XVIII, mais ou menos, se colocou isso como o ser que os templários adoravam, né? E foram acusados de adorar isso daí para poder, no caso, né, o rei da França, mais o Papa, pegarem todo o dinheiro dos templários, que foi um golpe para poder se apoderar do dinheiro dos templários,
que não eram nada de gente doce, terna também. Eles eram ladrões, assaltantes de povos, banqueiros exploradores. Aliás, os bancos surgiram com os templários, então era o bandido falando do bandido. Mas essa história toda que surgiu sobre o Baphomet, que é esse ser com essa imagem, na verdade surgiu em 1800 e pouco, com um mago, suposto mago, chamado de Eliphas Levi, que fez esse desenho. Então, essa interpretação esotérica desse Deus de cabeça de bode, com um falo enorme, essa estrela e algumas variações, surgiu com Eliphas Levi. Então, assim, esoterismo exagerado, confusão exagerada, gera desinformação exagerada. Já no caso dos templários, o que eles tinham como visão, eles tinham informação, eles tinham conhecimento, porque eles entraram em contato não só com núcleos que tinham conhecimento na época, que eram os persas, né? Eles foram treinados por Hassan Sabah, depois de entrar em guerra com Hassan Sabah na Pérsia. Hassan Sabah tinha um grande conhecimento. Eles entraram em contato com os turcos, que não eram turcos na época, né? Mas eles, otomanos, também não eram otomanos, na época era outro nome. Eles entraram em contato com esses povos que tinham os bizantinos, lembrei, os bizantinos, que tinham um grande nível de conhecimento e foram adquirindo essas informações. E da Igreja Católica que não veio essa informação. A Igreja Católica carregou essa informação de outros povos. Então, de uma forma ou outra, os templários tinham um conhecimento sobre essa questão no mundo da física, mas na forma de entender que o Deus da Bíblia não era exatamente o Deus certo, né, aquele do Antigo Testamento, e que era mais próximo de um próprio ser demoníaco do que um ser divino. Tem algumas colocações de que eles, sabendo disso, inverteram dentro dos seus próprios cultos a adoração, em vez daquele ser que do Antigo Testamento se diz que é Deus, para o próprio Lúcifer, considerando que Lúcifer seria então o resgate do processo da ascensão da consciência e oficialmente o retorno à casa do Pai, a nível de ascender o seu processo interno de reconexão com o estado divino. E por serem adoradores de Lúcifer e não Satanás, né, embora o comportamento deles fosse mais próximo de um comportamento de Satanás do que de Lúcifer, mas eu estou colocando as coisas em separado, né? Que então foi dado a eles aquela história de que eram adoradores de Satanás e na verdade não, eles reconheciam Lúcifer como uma porção fundamental para recobrar a conexão com o todo, da forma como eu expliquei, sem considerar o mundo da física. Então eles sabiam disso, tinham essas informações de outros povos que vêm em um processo similar, essa coisa dos gêmeos, das polaridades dos gêmeos está até no mundo maia. Nós vamos fazer um programa sobre os maias, né? E eles dizem que tudo surgiu através dos gêmeos. E um universo espelhado, onde um gêmeo é positivo, um gêmeo é negativo, não é bem ou mal, e sim opostos em polaridades, né? Então os maias já tinham esse conhecimento, e daí que isso tudo foi passado para os templários, eles foram adquirindo e passaram a ver Lúcifer de uma maneira positiva, o que está correto, na minha opinião, e não errado. Maria, tem um questionamento entre centenas, né, que eu tenho aqui. As religiões utilizam muito desse termo Lúcifer e Satanás. Mas, afinal de contas, do seu ponto de vista de pesquisadora, o que está por trás das religiões? Boa pergunta, hein? Essa aí sempre pegou de supetão, né? Algo que se chama interesse financeiro.
né? Então, assim, porque aquele que inspirou a religião não é aquele que estava interessado em criar uma religião. Então, Buda não estava interessado em criar uma religião. Se Jesus existiu, foi algo parecido com aquilo ou não. Ele com certeza não estava focado em uma religião. Então, esses seres, né, se você busca na Ásia, eles também não estavam interessados em religião. Quem está interessado em religião é quem se apodera da informação. Então, aqueles que se apoderam da informação têm interesse em dominação. E o que se faz para dominar é dominar você através de lhe dar algo para deixá-lo confuso, né? E não explicar direito. Porque através daquilo que você não sabe, é que é você dominado. Pode ver o trabalho que está sendo feito na humanidade desde a Idade Média, né? Que a Igreja Católica fez para dominar. Matou todo mundo e ainda por cima matou todos os sábios durante 1.200 anos, foi matando sem parar, milhões de pessoas foram assassinadas, depois falam de Hitler, né? E eu acho muito engraçado isso. E depois de matar todos os sábios e enfiar o mundo na Idade Média, começou um processo de inverter a informação. Então, o que se faz é dominar, inverter a informação e colocar medo. Então, não é só a igreja que faz isso, são os donos do mundo, né? Como um todo. Banqueiros te colocam medo, te dominam, te deixando na escassez, né? Cobram os horrores, te oferecem dinheiro emprestado, mas quando você vai ver os juros, é uma monstruosidade. A teoria da falta petróleo, falta água, falta tudo quando o mundo é abundante. Existem formas de ter energia abundante, que é a energia do éter, que é a energia livre, e nos dão sempre energia que polui, que contamina, isso é demoníaco, né? Porque o planeta não precisava estar contaminado dessa forma. Falam que a superpopulação vai acabar com o mundo? Não vai, tem terra pra caramba. O que vai acabar com o mundo é a maldade impetrada sobre as pessoas. E também as pessoas que ainda não se tornaram melhores pessoas, né? Eu costumo dizer porque o mundo está ruim. O mundo está ruim porque se você cortar a cabeça dos políticos, cortar a cabeça de todo mundo que é mal, que está em cima, não vai mudar nada. Você corta a cabeça da hidra, nascem duas cabeças, porque o povo emerge, toma posição no mesmo lugar. Então é assim, o que acontece com a humanidade? Por que ela está presa nisso? Porque ela é ressonante com isso. Por que a Terra está dessa forma? Porque a humanidade é ressonante com isso. Porque temos políticos, temos banqueiros, os donos do mundo. Mas tira eles daí para você ver só. Vai continuar tudo igual, porque a humanidade é ressonante com isso. Surgirão outros para tomar o lugar desses e tudo continuará igual. Então, o que falta para a humanidade hoje, o que tem que acontecer com a Terra, é a humanidade acender o seu fósforo, tornar-se o Lúcifer, porque entender que houve o sacrifício, mas tem que se sacrificar mais, que é buscar o conhecimento, buscar a informação, acender a sua chama e adquirir a consciência crística. Então é muito bonito ir para a igreja, ficar rezando, mas as pessoas saem da igreja e fazem coisas horrorosas, não olham para quem está precisando, não ajudam ninguém, são egocêntricas, egoístas, não compartilham, acham que só tem que receber, esquecem que tem que dar, né? E por aí vai. Então, enquanto a humanidade estiver assim, nós vamos ter uma visão ainda do sacrificado. O Lúcifer está aqui no sacrifício, mas a sua chama, que é aquela que realmente se acende para o retorno e para adquirir a consciência crística búdica, como você queira chamar isso, ainda precisa de muito trabalho para mudar a realidade que nós estamos. Portanto, a minha visão sobre Lúcifer é tudo de bom, porque é a chance de você adquirir a consciência de que você está pendurado na árvore, né, como Odin, que é uma visão de Lúcifer, e está olhando para as runas, que é a magia da consciência, e enquanto você não der o seu olho esquerdo, você não vai adquirir esse poder. E esse poder só é dado quando você realmente fica pendurado de ponta cabeça na árvore o tempo suficiente
para você entender a responsabilidade que é adquirir essas runas. Tá? Sem dúvida. Adorei, Maria. Nossa, tenho certeza que, olha, tem muito mais perguntas, nós vamos para o próximo programa. Maria, essas suas considerações finais. E eu estou, assim, com muita curiosidade de fazer mais perguntas. Mas, gente, é 15 minutos só nossas pílulas. Já deu meia hora. Então, pessoal, é isso. Eu só peço para que vocês tirem o medo, tirem as crendices, tirem os dogmas, estudem. Porque a ciência hoje te traz uma visão de recuperação do seu poder pessoal. Enquanto você ficar preso em dogmas, misticismos, esoterismos e por aí vai, você não vai se libertar adequadamente, vai demorar mais, né? Porque você não vai entender que tudo é muito mais simples e que tudo demanda o seu trabalho pessoal. E você só vai adquirir isso quando você se tornar uma pessoa mais conhecedora, mais bem informada. O que liberta é a informação, o conhecimento de boa qualidade e que te leva a um processo de expansão de consciência. É isso que te liberta. É isso aí. Gratidão, Maria. Porque assim, né, Maria? O problema mundial é, antes de tudo, individual. Então, se você quer mudar o mundo, começa por você. É isso aí. Aí a tua grande força é essa. Né? É isso mesmo. A grande força do ser humano está no ser humano. O problema nosso, da nossa humanidade, é que nós damos todo esse poder para os pastores. E você sabe o que significa pastor? Você sabe o que significa todos esses religiosos? O que o pastor quer de uma ovelha? Ele quer a pele das ovelhas. Então pensa nisso. Se Deus quisesse que você, se essa grande força chamada Deus, quisesse que você tivesse um pastor, você teria nascido sobre a pele de uma ovelha. Você é um ser humano. Vem comigo nessa jornada. Gratidão, Maria. Bom estar contigo. Com certeza. Um abração, pessoal, e até o próximo. Até o próximo Desperto, pessoal. Vem com a gente. Tchau, tchau.